O teatro precisa de diálogo, né? Os grupos precisam ver outros grupos, precisam não só ver, mas conviver, precisa saber o que está acontecendo. Por outro lado, eu fico pensando que a posição de você não estar num grande centro teatral, ela pode também ter alguns benefícios, né? Por exemplo, eu percebo que, às vezes, quando você está muito no circuito hegemônico do teatro, existe uma tendência a você fazer coro ao que está sendo dito. Esse olhar um pouco de fora, ele às vezes dá um estranhamento, e desse estranhamento surgem ideias, observações que são importantes, que podem jogar novas luzes sobre um espetáculo que já foi falado mais ou menos a mesma coisa sobre ele em tantas e tantas capitais por onde ele passou. Eu fico pensando nisso, por exemplo, no caso, isso acontece no caso de Hermilo Borba Filho. Hermilo foi um crítico, dramaturgo, ator, mas vamos pensar a posição dele de crítico aqui, desde os anos 30, escrevendo em jornal, uma produção muito prolífica, escrevendo quase diariamente sobre o jornal. Ele não via muitos dos espetáculos importantes, ele não sabia o que estava... Ele só vai sair do Brasil na década de 60, e a produção intelectual e crítica dele é impressionante. E ela não é só impressionante por ser atualizada, ele está dialogando com todas as tendências europeias e norte-americanas, mas porque ela tem um olhar original. Então, a contribuição dele para o teatro brasileiro, em grande medida, ela está centrada nessa posição marginal, né? Ele está fora de alguma coisa, e o que isso pode propiciar de originalidade no olhar. Quem já está com o microfone? Como é seu nome? Giovanni Santos. A minha pergunta é em relação ao que está sendo produzido no texto do teatro, tá? Em relação à originalidade, como é que está surgindo essa questão, não em nível nacional, mas eu digo internacional, mundial, em relação à originalidade do texto teatral hoje. Giovanni, eu acho que é um ambiente muito auspicioso, né, para autores renovadores da cena, trazendo coisas que, a priori, como devem ser, causam um impacto, um estranhamento, uma rejeição, mas é um ambiente, talvez, de todas as linguagens que permeiam o fenômeno teatral, a literatura dramática, no meu ponto de vista, não só fora do Brasil, mas dentro do Brasil, talvez seja a mais instigante, a mais viva agora na contemporaneidade. Infelizmente, jovens que têm a aspiração para escrever para teatro, talvez sejam até mais raros do que críticos. E nos cursos de letras, eu percebo que o espaço para o teatro vem diminuindo. Isso não é uma culpa dos cursos de letra apenas, é uma culpa da própria teoria teatral e da classe teatral, que tentou se livrar dessa ideia literária do teatro. Mas eu percebo que isso tem se diluído e recebo assim, com muita alegria as novidades na dramaturgia. Muitos autores jovens escrevendo coisas importantes, sem grandes preocupações mais de ser dramático, épico, ou pós-dramático, todas essas etiquetas. Escrevendo textos para teatro com muita inventividade. Alguém com o microfone? Aqui. Quando a gente sai do teatro, o senso comum tende a cobrar uma fidelidade à obra primeira, que é, a meu ver, uma cobrança indevida. No caso, quando vocês têm como objeto de análise uma peça baseada numa obra literária, como é que vocês se posicionam diante da obra primeira? Como é que vocês dosam essa relação entre a obra segunda e a obra primeira? Como é que vocês a tomam como referência? É isso. Isso é muito relativo, essa adaptação, porque se for um texto literário que vai para o palco direto, sabe, sem mexer em nada. Às vezes o texto ele é totalmente mexido. Eu, junto com Lúcia Machado, nós fizemos a adaptação e a direção de um conto de Clarice Lispector. Algumas coisas de Sofia, que eu não quero dizer a primeira parte. Enfim, e todo esse processo de adaptação, o que interessava, lógico que o que é mais importante, que está ali no próprio texto, ele tem que ser preservado, sabe? Mas é uma segunda obra, e essa segunda obra ela tem um outro autor. Agora, essa discussão é muito complicada, né? Porque o próprio Osman Lins, por exemplo, ele achava que não deveria mexer uma vírgula no texto dele.
Quem está com o microfone para perguntas? Eu. Vamos lá, Delmo. Se apresenta. Prazer, Delmo. Em literatura, que é o meu meio, a gente costuma discutir muito a questão do método crítico, ou seja, a gente já faz uma teoria, né, sobre a crítica literária, né? No caso do teatro, né, é possível se discutir método crítico, né, para além da questão puramente impressionista. Quem faz isso hoje, agora, e que não seja, por favor, textos de realizadores? Foi ótima a sua pergunta, Delmo, porque crítica, a rigor, crítica, é todo pensamento sobre uma arte, né? Eu acho que essa invenção burguesa, final do século XVIII, sobretudo do século XIX, dessa figura, primeiro dos panfletos, depois dos folhetins, finalmente as colunas nos jornais, ela é uma invenção muito recente e talvez datada. A gente não sabe ainda, o espaço histórico é muito pequeno, né? Acontece que muitos dos realizadores de teatro, eles exerceram função de crítico teatral, de ter coluna, inclusive. Então a gente tem vários exemplos disso. E às vezes se confunde. E às vezes essa mesma pessoa também foi ensaísta, escreveu teoria com metodologia, ou discutindo metodologia de observação e tal. Essas coisas estão todas misturadas. Metodologia de crítica existe muita gente estudando como falar de teatro. Então a gente tem grande tradição de estudos de recepção teatral na França, por exemplo. Anne Urbesfeld, Patrice Parvis, publicam Picon Valin. Então tem muitos autores que estudam isso profundamente, com muito rigor. Toda uma tradição herdada estruturalista e pós-estruturalista de estudos teatrais. Isso existe. No Brasil tem também. Tem muita gente preocupado com isso, discutindo essas coisas que a gente está discutindo aqui. O que é que se pode fazer na mídia, né, na mídia impressa, sobretudo, em termos de crítica cultural para o teatro, é um grande desafio, né? A gente não sabe que espaço pode ter. A internet vem se mostrando como a alternativa a isso. Então, a gente tem alguns sites que eu recomendo aos meus alunos. Por exemplo, tem um site que foi uma iniciativa dos alunos da Unirio, que é Questão de Crítica. É um site muito importante, não sei se você já conhece, Cristiano, muito legal, né, Ivana? E ali realmente eles chamam pessoas que têm algo a dizer e eles escrevem textos longos, né? Textos que problematizam, que pensam, e não apenas que dão uma sentença de vida ou de morte ou de bajulação a este ou aquele espetáculo. Muito obrigado, foi uma alegria reunir pessoas que gostam de teatro, que gostam de crítica. Vou passar para a Ivana. Aplausos para Luiz Reis. A paciência de todos, sabe? Foi muito bom. Eu gostaria de ter pensado, de ter falado outras coisas, mas enfim, as primeiras perguntas de Cristiano, elas foram por um caminho que eu achei mais árido. Enfim, depois eu acho que as coisas foram relaxando mais. Gente, Ivana Moura. E eu lembro de novo o endereço www.olaboratório.wordpress.com. E aí a gente vai tentar repercutir esse encontro, tentar responder as perguntas através de entrevistas extras, bolar alternativas. Muito obrigado a todos. Lembrando que o laboratório acontece na segunda terça-feira de cada mês. A todos, muito boa noite.